Olá pessoal, eu sou Gilberto Godoy. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se gostarem, curtam, compartilhem, ative o sininho aí para receberem os nossos vídeos em primeira mão. Hoje vamos falar sobre um conceito muito importante para entender a nossa relação com o mundo, o conceito de reforço. É um conceito muito útil quando a gente entende a importância dele para a gente mudar, manter ou aperfeiçoar nossos comportamentos na relação que a gente tem com as pessoas, nas nossas convivências diárias, com o nosso ambiente. Confira alguns exemplos práticos nesse vídeo e veja se você pode melhorar as suas relações especiais. Primeiramente, é importante dizer que o conceito de reforço ele é fundamental em análise do comportamento. E ele é dado a partir de uma visão de homem, que é o behaviorismo radical, uma filosofia que teve início no século passado e que sustenta práticas de pesquisa e a própria terapia comportamental. A gente tem uma tendência cultural de fazer análises baseadas no senso comum, que faz parte do nosso ambiente verbal histórico, mas que geralmente mostra-se equivocada e incompleta quando a gente vai analisar o fenômeno das relações humanas de uma maneira mais abrangente, mais consistente. A psicologia como ciência estuda as interações dos organismos, vistos como um todo com seu ambiente. E é importante a gente dizer que ambiente é tudo aquilo que de alguma forma afeta os organismos, incluindo objetos, sons, mas também lembranças, emoções. Nas interações com o ambiente, existe um ambiente físico, social, biológico, histórico, mas eu não vou entrar nesses aspectos aqui. É importante a gente entender que ambiente é todo o contexto de estímulos que nos afeta de alguma forma. Nós, analistas do comportamento, não estudamos partes separadas, como sistemas orgânicos, células, enfim, partes do corpo. É importante para o psicólogo conhecer o funcionamento do organismo, interagindo com o seu contexto ambiental e sofrendo as consequências do que ele faz. O homem é visto como parte da natureza e, portanto, é sujeito às leis naturais. Estamos o tempo todo em contato com o ambiente através dos nossos sentidos, do nosso organismo, do nosso corpo. E o tempo todo estamos reagindo a estimulações. Assim, a gente recebe um oi de alguém e diz oi, recebe um elogio e se sente importante, se sente querido, perde alguém e sente ou entra num processo de mudança chamado depressão, um processo depressivo. A gente está sempre interagindo, mesmo sem perceber, sem discriminar o que nos faz sentir aquilo que a gente sente. Se eu disser para vocês, por exemplo, o que a vaca bebe? Respondam. É possível que algumas pessoas tenham pensado, tenha vindo leite. Na verdade, a vaca bebe água. Mas por que a gente pensa, ou muitas vezes até fala leite? Porque a nossa história passada, de condicionamento verbal, com vaca, bebe, branco, a gente faz uma série de associações e acaba vindo a ideia de leite imediatamente. Então essas pegadinhas, essas brincadeiras, que alguns já conhecem, na verdade elas são formas da gente entender que a gente sofre a interação do estímulo, mesmo verbal, e a gente tem algum tipo de percepção e a gente emite um comportamento, muitas vezes a partir de um determinado gatilho, que é um condicionamento de diversas ordens que a gente pode nem saber exatamente por que aquele comportamento, aquela reação veio em nós. As relações que são importantes, no caso do conceito de reforço, são as interações que a gente estabelece com as consequências do que a gente faz. Antes, vale ressaltar que há ordem no comportamento. E a análise do comportamento busca entender as regularidades para poder descrever, controlar e predizer. Objetivos estes de toda a ciência que estuda um fenômeno. E a psicologia como ciência e a análise do comportamento assim fazem. Entender quais as variáveis independentes, no caso uma variável independente na psicologia, as variáveis independentes são os acontecimentos, geralmente estímulos do ambiente, quais as variáveis estão relacionadas com a variável dependente, no caso do nosso estudo, o comportamento, Então, entender quais as VIs que estão relacionadas à VD que você quer explicar é a base de toda a metodologia utilizada em ciência e em análise funcional do comportamento, que é o que nós fazemos a maioria do tempo.
Para essa análise de agora, a gente vai considerar o comportamento, não apenas como comportamento explícito, visíveis, os comportamentos visíveis que uma pessoa emite, mas também os chamados comportamentos encobertos, como pensamento e sentimentos, que também são formas especiais ou formas mais complexas na interação, mas são comportamentos. Embora a complexidade seja muito maior, eles também entram nessa categoria de comportamento e também podem ser reforçados ou punidos. Hoje a gente não vai falar de punição, mas eu vou gravar brevemente um vídeo falando especialmente de punição e todos os seus efeitos. Tem uma literatura muito vasta falando disso hoje e a nossa sociedade está repleta de punição, Skinner escreveu uma frase, um texto que eu gosto muito, que diz assim: a dotação genética da espécie mais as contingências às quais o indivíduo foi exposto determinam o que ele perceberá. A pessoa não é um espectador indiferente a absorver o mundo como uma esponja. Respondemos ao mundo de forma idiosincrática por causa do que aconteceu quando estivemos em contato com ele. Nosso conhecimento é ação ou regras para ação. Skinner escreveu isso em 1974 e é muito importante entender essa noção de que você entendendo de regularidades, você pode saber como agir diante do contexto que você está vivendo. Mas vamos ao conceito de reforço então. A gente poderia perguntar assim: você já elogiou seu filho hoje? Sua filha, seu marido, sua mulher, seu amigo? Alguém que interagiu com você? Como você dá as consequências para as pessoas daquilo que elas fazem e que você acha importante e gostaria que elas continuassem fazendo? A lógica existente no conceito de reforço, gente, sempre existiu. A gente tem uma tendência de repetir o que a gente faz se a gente teve boa sorte ao fazer o que a gente fez. Mas esse boa sorte, na verdade, foi uma consequência. E a gente aprende a fazer ou a fugir de alguma coisa pela nossa experiência pessoal com essa coisa. O entendimento do que chamamos reforço surgiu, então, quando se descobriu que há regularidades na interação entre o fazer e as suas consequências, chamadas de positivas. A natureza determinou um conjunto de estímulos potencialmente reforçadores. Importante a gente lembrar que, no fundo, qualquer análise mais consistente exige um aprofundamento das questões filogenéticas e evolutivas que estão por trás dos comportamentos. Mas não cabe nesse vídeo, eu não vou entrar nisso. Existem dois tipos básicos do que a gente chama de reforço positivo. O reforço primário, que tem valor de sobrevivência e teve a sua função estabelecida devido à sua história filogenética, e o chamado reforço secundário, que tem a sua função estabelecida devido à história ontogenética, geralmente uma história de interação social. Os chamados reforçadores primários têm muito a ver com o nosso organismo, o funcionamento do corpo, com o sistema nervoso autônomo. Então, assim, a gente precisa de dormir, precisa de respirar, precisa de comer, beber, urinar, defecar, a gente precisa de afeto, de sexo, de novidade, enfim. A gente tem alguns reforços que são de natureza primária, embora entre eles haja algumas diferenças que eu também não pretendo, não vou entrar aqui. O conceito de reforço vem com a ideia de qualquer estímulo ou evento que pospõe, que vem após um comportamento, e que aumenta a probabilidade desse comportamento ocorrer em situações semelhantes no futuro. Esse conceito está relacionado ao que a gente chama de reforçamento positivo, que é um processo operante em que a apresentação de um determinado estímulo aumenta a frequência de uma resposta. Então, o processo é o fortalecimento, que é o condicionamento operante, que é na interação que a gente estabelece com o mundo, a gente passa a repetir o que faz em função das consequências disso que a gente fez no passado. Embora existam muitas observações importantes a serem feitas acerca das sutilezas na relação do reforçamento, como esquemas de reforçamento, atraso do reforço, tipos de reforçamento, excesso de disponibilidade de reforços, imprevisibilidade na relação com o reforço. Tem muita coisa interessante, mas para os fins desse vídeo vou me limitar a falar de um raciocínio mais simples. A pessoa não se comporta para ser reforçada, ela se comporta porque foi reforçada. Conceitualmente, a relação que a gente tem com o reforço é relacionada ao passado e não necessariamente ao futuro. Embora a gente diga, eu vou fazer porque eu sei que eu vou ter tal consequência, a gente faz porque um dia a gente fez e a gente teve
tal consequência ou tais consequências. Assim, gente, a vida exige de nós uma habilidade constante da gente reforçar comportamentos de outras pessoas com quem a gente estabelece uma história especial de alguma forma. A chamada psicologia positiva, que recentemente tem estado na moda aí, ela enfatiza exatamente essa ideia de você dar consequências para os comportamentos positivos. Isso nada mais é do que a aplicação dos princípios de análise do comportamento, do reforçamento positivo, com atenção especial a cada momento de comportamento adequado a ser reforçado. Com os filhos, por exemplo, muitas vezes os pais não dão atenção quando o filho está fazendo o que é considerado pelo pai a coisa certa. E às vezes ele dá bronca quando o filho faz uma coisa que ele considera errada. Então, olha lá, o filho está lá fazendo tudo certinho, tudo lá bonitinho, o pai deixa, não fala nada. Aí o filho começa a fazer alguma coisa inadequada, o pai vai dar bronca e faz. Então, assim, ele pune um comportamento e não reforça um comportamento que deveria ter sido reforçado. Se o filho tem um comportamento e o pai quer que esse comportamento aumente de frequência, o pai tem que dar ênfase, tem que dar uma consequência que seja reforçadora para o filho. É claro que é preciso descobrir o que é reforço para aquele filho, para aquela pessoa. Não adianta dar uma consequência que não é reforçadora. Muitas vezes a bronca funciona como um reforço positivo, quando poderia ou deveria funcionar como uma punição. É importante estarmos atentos se reforçamos os comportamentos das pessoas que amamos com ênfase. Isso, gente, talvez seja uma das coisas mais importantes da vida. Até o amor, como um sentimento especial, que envolve uma classe de comportamentos e sentimentos nobres, tal, ele pode ser reforçado. A gente pode reforçar comportamentos que estejam relacionados ao amor. Elogio e atenção, por exemplo, costumam ser reforçadores generalizados, importantes se colocados na hora certa. Uma coisa importante quando a gente fala de reforço também é que é preciso entender se aquilo vai ser reforço no momento em que você vai disponibilizar o reforço para a pessoa. Porque para uma pessoa que acabou de comer, comida naquele momento não é mais reforçadora. Aliás, um elogio, nem sempre funciona como reforço. Pelo contrário, às vezes ele pode ser altamente punitivo. O que vai definir é a frequência do comportamento, que vai ser evidenciada por uma análise funcional em cada contexto ou em cada contingência específica. O que define o conceito de reforço é o aumento da frequência de um comportamento em análise, em decorrente de uma consequência na história de vida daquele organismo, daquele indivíduo. Não tem relação, em princípio, com o que é bom ou ruim. Embora algumas pessoas de vez em quando falem, mas reforço, de um modo geral, é bom. Sim, de um modo geral, coisas chamadas ou ditas boas socialmente são reforçadoras e são reforços positivos. Mas é preciso entender o contexto em que aquilo vai ser dado para um determinado comportamento. Lembrando também que a gente reforça o comportamento das pessoas e, consequentemente, as pessoas. O que alguém faz está relacionado com o que essa pessoa fez no passado e o que ocorreu como consequência do que ela fez. Esse raciocínio, gente, é muito importante. Quando a gente vai num restaurante, por exemplo, que a gente gosta, você vai a primeira vez no restaurante. Se você volta lá, possivelmente é porque você teve algum reforço positivo envolvido naquele contexto onde você esteve. Isso vale para qualquer coisa. Quando você encontrou com alguém, a forma como a pessoa te tratou, quando você foi assistir uma aula, quando você entrou no canal do YouTube e assistiu um vídeo, se ele lhe foi útil ou não. Então, existem situações em que as pessoas silenciam quando deveriam dar uma consequência positiva. Eu lembro de uma mãe, por exemplo, que ela dizia assim: eu não sei por que o meu filho parou de tocar piano. Ele ficava lá tocando piano, quietinho no canto dele. Daí eu perguntei para ela, e você elogiava, você chamava as pessoas para assistirem ele tocar piano? Não, eu deixava lá, ele gostava de tocar piano. Com o tempo ele até me falou que eu não prestava muita atenção, que ele estava começando a se sentir desestimulado. E assim é a vida. Se a gente faz qualquer coisa e não tem reconhecimento, uma consequência para o que faz, com o passar do tempo, há uma tendência da gente parar de fazer ou diminuir a frequência com que a gente faz aquilo. Onde existe um comportamento com uma frequência consideravelmente importante, é porque existe um reforço que controla aquele comportamento. Importante salientar também que o comportamento é sempre multideterminado e as variáveis que influenciam um determinado comportamento na vida real,
elas são diferentes das variáveis que a gente faz em laboratório quando faz pesquisas, experimentos. Na prática da vida, as contingências são sempre múltiplas e uma análise funcional é sempre mais difícil do que quando a gente trabalha em laboratório. Fato é que para vivermos bem e termos uma sensação de que a vida vale a pena, a gente precisa, ter reforços de boas magnitudes na vida e no que a gente faz. Uma pessoa com depressão, por exemplo, ela precisa de reforçadores. Ela possivelmente tem sentimentos como subproduto do que ela viveu, que são muito ruins na sensação que ela tem diante do mundo, mas provavelmente ela não tem comportamentos que estão sendo e que estavam sendo reforçados quando ela entrou no processo depressivo. Perdas significativas geralmente levam as pessoas a um processo que a gente chama de depressivo, e aí tem uma série de alterações bioquímicas, orgânicas, em alguns casos precisa realmente de medicamento, mas precisa se descobrir um tipo de vida onde a gente faça com que a pessoa descubra reforços para a vida que ela tem, que são consequências positivas, né? Reforço negativo, é um outro conceito, e ele não é o contrário de reforço positivo como algumas pessoas pensam. Reforço negativo tem também um aumento da frequência de um comportamento, mas aí é um comportamento que elimina um estímulo aversivo. É o chamado reforçamento negativo. No reforçamento negativo, a gente emite um comportamento que elimina um estímulo aversivo dentro de uma determinada contingência. Então, por exemplo, a gente pode ler porque o professor mandou. A gente pode assistir um vídeo porque alguém falou para você assistir ou tá de alguma forma te obrigando a assistir. Isso vale para muitas coisas na vida. Isso vale para a gente, quando era pequeno, a mãe falava enquanto a gente não comesse, a gente não podia fazer tal coisa. Então a gente comia, não porque às vezes estava com apetite, mas para que a mãe deixasse a gente fazer aquilo que a gente queria. Então, em aulas de supervisão, a gente costuma dizer que tem pessoas que até se casam por reforçamento negativo. Ou seja, se envereda por um determinado caminho, determinados comportamentos na relação com alguém, não porque seja fruto ou uma relação que produza muitos reforçadores, mas para se ver livre de uma série de estímulos aversivos que ela tinha, que ao casar ela se livra. Então, sei lá, um exemplo, mulheres que tinham os pais muito violentos, se casam para se ver livre daquele contexto familiar. Tem muitos exemplos, gente. Vejam que nossa relação com o mundo não é tão simples nem fácil, mas é possível a gente viver bem se a gente compreender quais são as contingências, os estímulos, as interações que nos controlam. O que diminui a frequência de comportamentos é a punição, a extinção, que são, ao contrário, processos opostos ao reforçamento, que aumenta um comportamento de frequência. A punição, a extinção e outros processos, eles diminuem a frequência de comportamentos. Eu vou gravar um vídeo falando especialmente de punição, das várias formas de punição, as punições que a gente sofre ao longo da vida e como isso nos afeta. A punição é amplamente utilizada socialmente e a gente tem muitas considerações a fazer sobre isso. Viver em sociedade é quase sempre estar sendo punido porque você passou no sinal de trânsito, ou porque você não pagou um imposto, ou porque você não usou máscara. Enfim, a gente tem uma série de contingências estabelecidas pelas leis e, na verdade, as leis são descrições de contingências onde, se você não fizer, você vai ter tais e tais consequências. Se você fizer, as consequências serão outras, Então, muitos desses conceitos em análise do comportamento, a gente vai falar aqui no nosso canal. A gente vai ter alguns outros profissionais que vão trazer conceitos interessantes, diferentes aí, Muitos outros conceitos que estão aí orientando os analistas dos comportamentos, os terapeutas comportamentais. Gostaria muito que vocês pudessem comentar aí sugestões de temas nos comentários aqui no nosso canal. Esperamos que ter assistido esse vídeo possa ter reforçado o seu comportamento de ver outros vídeos aqui no nosso canal. Se puder, gente, curta, compartilhe aí o nosso canal, ative o sininho aí aqui embaixo para receber os nossos vídeos em primeira mão. O seu reforço vai ser muito importante para a produção dos nossos vídeos. Seus comentários e sua participação. Muito obrigado a você, sinta-se reforçado por ter estado aqui e até breve.